Olá, pessoal! Estamos de volta e agora nós vamos trabalhar com o tema receita pública. Este tópico é aí, imensamente cobrado, assim como o tópico despesa. São aí tópicos de extrema importância na hora das nossas provas, tá? Para nós começarmos aqui, com receita pública, quero fazer uma introdução, apresentar aqui alguns conceitos para vocês antes de efetivamente entrarmos nas classificações lá dos manuais, tá? Bom, pessoal, primeira coisa, que isso aqui, já é cobrança de prova. Diferenciar receita em sentido amplo e receita em sentido estrito. Bom, lá na nossa despesa, a gente sabe que a despesa é o gasto, é o dispêndio. Eu tenho um recurso e eu utilizo esse valor para fazer ali alguma despesa, né? A receita, pessoal, toda a nossa entrada de recursos. Então, você que está me assistindo, se você está trabalhando, você tem o seu salário, é a sua receita. Poder público ofere receitas de diversas maneiras, Várias maneiras ali, várias fontes de recurso para ele oferir. Então, nesse caso, nós temos que ter um certo cuidado quando nós vamos ler a receita em sentido amplo ou em sentido estrito. E isso é objeto de prova. Então, esse primeiro slide, que é uma introdução, isso aqui já é objeto de prova, tá? Qual é a ideia aqui? Nós temos que entender que uma receita em sentido amplo, ela vai abarcar tanto a receita orçamentária quanto a receita extra-orçamentária. Já na receita em sentido estrito, eu só considero a receita orçamentária, que é aquela receita com a qual o poder público pode contar para fazer as suas despesas, tá? Diferentemente da receita em sentido amplo. Se eu coloco na receita em sentido amplo a receita extra-orçamentária, isso significa que eu estou contabilizando ali um valor que não pertence efetivamente ao poder público, tá? Já já a gente vai fazer a diferenciação entre orçamentária e extra-orçamentária. O que você precisa saber nesse primeiro momento é que a receita pública em sentido amplo, lato sensu, nós colocamos aqui dentro tanto a receita orçamentária quanto a receita extra-orçamentária. Já na receita em sentido estrito, eu só considero a receita orçamentária. Veja que ali na receita em sentido amplo, nós temos todas as entradas ou ingressos de bens ou direitos em certo período que o Estado utiliza para financiar seus gastos, podendo ou não se incorporar ao patrimônio e independentemente de haver contrapartida no passivo. Todas as vezes que as bancas trazem a ideia de haver contrapartida no passivo, isso é o quê? Isso aqui é receita extra-orçamentária, tá? A ideia de haver contrapartida no passivo. Então, se é independentemente de ser receita extra, isso vai estar também englobado ali na receita lato sensu, sentido amplo. Beleza? Maravilha. Então, sempre leva isso aqui para sua prova. Sentido amplo, orçamentária e extra-orçamentária. Sentido estrito, apenas a receita orçamentária. Por quê? Porque são todas as entradas em certo período que se incorporam ao patrimônio sem o compromisso de devolução posterior. A receita extra-orçamentária, ela me gera um passivo financeiro porque ela me gera uma obrigação de devolução posterior. No caso da receita estrito sensu, quando ele diz que não tem o compromisso da devolução posterior, ele tira do conceito a receita extra-orçamentária. Tá? Então, só a receita orçamentária aqui dentro. Beleza? Maravilha. Pessoal, a previsão da receita, ela é uma base. Ela é uma base para tudo que vai acontecer ali depois, Porque você tem que pensar o seguinte, não tem como o poder público ele sair fixando as despesas dele sem saber o quanto que ele vai receber, Sem ter uma estimativa do valor ali que ele vai receber naquele ano. Então, é a mesma coisa você. Você não pode sair fixando despesas no seu orçamento, no seu mês, por exemplo, ou no seu ano, dizer assim, vou comprar uma viagem para Dubai, vou dar entrada num parcelamento aqui para comprar um Audi que não sei lá o do que, Porque eu nem sei os tipos do Audi. Enfim, sair fazendo suas despesas e não saber quanto que você tem de receita para entrar. Porque se você ganha ali R$3.000 por mês, como que você vai pagar a tua viagem para Dubai, o hotel 5 estrelas, o Audi da última geração, o apartamento cobertura? Você não pode fazer isso.
para você fixar a tua despesa, você precisa primeiro saber quanto que você tem de receita. Tá, se eu tenho 3 mil, eu consigo me planejar para fazer uma viagem para praia, para fazer uma viagem para não sei onde, né? Eu consigo parcelar, aí sim você consegue ter uma concretude. Agora, sem você ter essa dimensão da receita, você não pode fixar a tua despesa, tá? E isso se repete no poder público, não é só na nossa vida, tá? Então, olha lá. A previsão da receita, ela dimensiona a capacidade governamental em fixar a despesa pública. No momento da arrecadação, ela é um instrumento condicionante da execução da despesa, porque eu vou depender da arrecadação para conseguir executar a minha despesa, tá? E ela é uma base para estimar as necessidades de financiamento do governo. A partir do momento que o poder público, ele olha para aquela estimativa de receita, ele consegue pensar assim, olha, eu consigo fazer tal, tal e tal despesa, mas eu precisarei de determinado financiamento para cobrir aqui as minhas demais despesas, tá? Então ele consegue entender, no momento da previsão da receita dele, ele entende qual vai ser a dimensão da despesa fixada e qual será a dimensão do financiamento, qual é a necessidade de financiamento do governo. Beleza? Maravilha. As classificações orçamentárias, pessoal, de receita e de despesa são aí de fundamental importância para a transparência das operações constantes de um orçamento. Porque a partir do momento que eu tenho essas classificações que nós vamos estudar, nós conseguimos inclusive fazer estimativas mais corretas. Tá? Porque eu consigo agregar receitas específicas, eu consigo entender qual é a minha maior arrecadação. Então, isso dá maior transparência, isso dá maior racionalidade e eu consigo fazer ali, né, uma previsão mais correta também. Beleza? Maravilha. Classificação quanto à forma de ingresso, também chamada aí, né, informalmente, como natureza. Não é a natureza da receita aqui, não é a classificação por natureza da receita. Seria a natureza daquela receita específica, tá? Se é orçamentária, se é extra-orçamentária. Aqui, pessoal, o que a gente precisa entender? A receita orçamentária, ela é uma receita que, regra geral, está prevista na LOA. Então, nós temos ali uma previsão disso na LOA, esperamos arrecadar isso para quê? Para financiar os gastos públicos. Então, é uma receita que o poder público pega para ele, né? Então, ele recebe aquilo pertence ao patrimônio público no momento ali da arrecadação e ele utiliza esses valores para fins de despesas públicas, beleza? Receita orçamentária. Gabi, sempre tem que estar prevista a receita orçamentária na LOA? Não, porque nós temos algumas exceções, né? Você tem ali operações de crédito que são autorizadas meramente em lei especial, uma lei apartada, e elas são auferidas, elas são arrecadadas como receita de capital orçamentária, tá? Então, ainda que não esteja prevista na lei orçamentária anual, nós temos a ideia da súmula 66 do STF também. Uma majoração, uma criação de um tributo após a elaboração do orçamento e antes do início do exercício financeiro, aquele tributo não está previsto na LOA, mas ele é arrecadado como receita orçamentária ali no ano seguinte, tá? Então, nesse contexto, ainda que nós não tenhamos a previsão na LOA dessas duas situações, esses dois, né, o tributo e a operação de crédito, são arrecadados como receita orçamentária, beleza? Maravilha. A extra-orçamentária, pessoal, ela não integra o orçamento, então não transita pela LOA, nós não temos previsão de receita extra-orçamentária na LOA, isso não existe, tá? E constituem passivos exigíveis do ente, de tal forma que o seu pagamento não está sujeito à autorização legislativa. Possuem caráter temporário, não se incorporando ao patrimônio público. Veja, gente, a receita extra-orçamentária, o que ela faz? Quando ela dá entrada no ativo financeiro, que é a entrada do valor lá no cofre público, ao mesmo tempo ela dá entrada no passivo financeiro. Por isso que nós dizemos que a receita extra-orçamentária, ela gera uma entrada compensatória. Ela vai dar ali uma compensação no meu patrimônio. Por quê? Porque me gera a entrada do recurso, mas a obrigação de devolução posterior daquele recurso.
Então, por exemplo, estamos ali num contrato de licitação. Se estamos num contrato de licitação, o licitante, em algum momento, tem que dar uma caução em garantia, tá? Uma caução em garantia. Você aí que está me assistindo, se você já passou por alguma situação que você teve que dar uma caução, você sabe muito bem que você dá a garantia, mas aquele valor vai ser estornado para você no final ali do período. Então, por exemplo, eu e o Gui agora, o Gui, meu marido, né? A gente viajou e nós alugamos um carro lá onde nós estávamos. Quando você aluga o carro, você tem que dar uma caução em garantia. E pelo que eu me lembro, foi R$3.000 a caução, tá? E aí, pessoal, você passa esse valor, só que você sabe, esse valor eu não tô pagando para locadora de veículo. Esse valor eu tô dando como garantia, assim que eu entregar o meu carro ali alugado para eles de novo, eles me estornam esse valor, eles têm que me devolver esse valor. Mesmo raciocínio aqui no contrato de licitação. O licitante dá a garantia lá no contrato, sei lá, de 1 milhão, a depender do contrato, R$300.000, R$500.000, a gente não sabe, né? Tem contratos gigantescos. Então, ele passa essa garantia no final daquele contrato, né? No final da execução lá do objeto, tudo certinho, o poder público devolve esse valor para ele. Então, o poder público, quando ele recebe, por exemplo, uma caução em garantia, ele utiliza isso para pagar servidor, para fazer obra? Não, porque esse valor não é dele. Ele só está ali como um depositário temporário daquele valor. Ele precisa devolver aquilo no momento em que o contrato for cumprido, tá? Igual o carro lá. A gente devolveu o carro, o valor foi estornado, né? Eles não podem cobrar esse valor da gente, porque esse valor é meu e ele está segurando esse valor ali, tá? Então, é a mesma ideia aqui. Nós temos aí diversas receitas extra-orçamentárias, mas a caução em garantia é a que a gente mais consegue visualizar, tá? Então, ao mesmo tempo que entra o valor, entra a obrigação de devolução posterior, que é esse passivo financeiro. Por isso que ele é um passivo exigível, porque ele já dá a entrada direto no passivo financeiro ali. Isso aqui, pessoal, por não pertencer ao poder público, por não transitar na LOA, a devolução, no momento lá que o poder público vai devolver isso sai como despesa extra-orçamentária e não está sujeito à autorização legislativa, tá? Porque simplesmente é a devolução de um valor de um terceiro, tá bom? Olha lá, nós temos aqui exemplos de receita extra-orçamentária. Então, o depósito em caução e a fiança, a gente enxerga ali, né, como receita extra, beleza. Inscrição em restos a pagar é uma das coisas aí mais estranhas, né, que vocês devem pensar assim, meu Deus do céu, por qual razão que a inscrição em RP, ela é considerada uma receita extra? O RP não é uma despesa? O RP no pagamento é uma despesa extra-orçamentária. Mas na inscrição dos restos a pagar, nós temos uma manobra contábil, tá? Então, eu vou tentar explicar aqui muito rapidamente essa manobra contábil para você não ter aí dúvida. Então, vamos lá. Nós temos aqui o exercício de X1 e nós temos aqui o exercício de X2. Gabi, a questão falou que teve um empenho aqui em X1 no valor de 100 relativo a material de consumo. Chegou no final do ano, mas não teve liquidação e pagamento. Então, não, teve liquidação. Vamos dizer lá que teve liquidação. Mas não teve pagamento. Então, isso aqui é o quê? Restos a pagar processados no valor de 100. Se eu pensasse assim, bom, eu vou jogar a inscrição do meu RP no dia 31 de dezembro em despesa. O que ia acontecer aqui? No balanço final lá, contábil daquele exercício, nós contabilizaríamos a mesma despesa 2 vezes. Por quê? Porque eu já estou contabilizando ela aqui no empenho, porque esse empenho, a partir do momento que eu tenho a inscrição em RP, o empenho não é cancelado. Na verdade, o RP só existe porque o empenho existe, tá? Então, para que eu tenha um RP, eu tenho que ter uma base ali, que é o meu empenho, beleza? Maravilha. Então, o meu empenho continua lindo e formoso no valor de 100 relativo a essa despesa de material de consumo. Se eu fosse inscrever, pessoal, o RP do material de consumo no valor de 100 no final do ano, eu contabilizaria o material de consumo como 200 ao invés de 100. Entendeu? Porque eu estou contabilizando a mesma despesa 2 vezes. Então, qual é a manobra contábil?
No final do ano, eu jogo a minha inscrição de RP na receita extra orçamentária. Porque no balanço final, eu jogo lá isso na receita extra e isso compensa com esse empenho aqui, ó, que ainda não foi pago, beleza? Então essa que é a ideia. Para eu fazer uma manobra contábil, eu jogo a inscrição do RP no final do ano na receita extra orçamentária para compensar este empenho que existe ali no meu balanço, mas que ainda não foi pago, beleza? Maravilha. As operações de crédito por aro, elas também são receita extra orçamentária. Então, quando a operação de crédito por aro ela é realizada, ela gera uma receita extra, e quando nós pagamos, nós quitamos a aro, isso gera uma despesa extra, beleza? A emissão de moeda na União também é uma receita extra orçamentária, porque ela vai gerar uma entrada no ativo e no passivo financeiro ao mesmo tempo também. Isso aqui, pessoal, porque nós temos a ideia assim, se o poder público ele emitisse valores, né, emitisse moeda, e isso não gerasse ali uma obrigação dele frente ao Tesouro, né? Então, a União, por exemplo, ela tem a competência de emitir moeda, o Tesouro emite moeda. Se a União não tivesse uma obrigação frente ao Tesouro, todos os países do mundo seriam trilionários, porque bastaria emitir moeda, tá? Então, você emite moeda e você fica rico. E não é esse o raciocínio, não é esse o raciocínio, tá? Então, a partir do momento que nós temos ali o Tesouro emitindo moeda, a União, ela passa a ser devedora, tá? Devedora neste valor ali, para que você não tenha ali uma ideia de eu vou emitir moeda para ficar trilionário. Então, você tem a emissão da moeda e você tem um registro no passivo financeiro ao mesmo tempo, tá? Para que o seu balanço lá ele se mantenha, beleza? Por isso que nós temos aí a ideia da entrada compensatória, por isso que é uma receita extra orçamentária. E outras entradas compensatórias no ativo e no passivo serão aí receita extra também, beleza? Maravilha. Diferenciação entre operação de crédito de longo prazo e operação de crédito por aro. Isso aqui é bastante importante para efeitos de prova, inclusive para provas que vão trazer ali um balanço para você com vários tipos de receita, tá? Então, a operação de crédito de longo prazo, ela é uma receita orçamentária de capital. Enquanto que a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária é uma receita extra orçamentária. Ela não se confunde com a operação de crédito de longo prazo. Então, todas as vezes que você trabalhar com a aro, ela é curto prazo, e ela é ali uma receita extra orçamentária, beleza? Gabi, pode uma receita extra orçamentária se tornar orçamentária? Pode sim, pode sim. Você coloca aí. Pode, quando? Exemplo, execução de caução em garantia. Quando nós temos a execução da caução, pessoal, se o poder público ele é mero temporário daquela caução, mas o licitante não cumpriu a sua obrigação, por exemplo, ele vai executar aquela caução em garantia. E aquela caução passa a ser uma receita orçamentária, porque como ele vai reter aquele valor passa a ser do poder público e passa a fazer parte do seu patrimônio. O poder público vai fazer o que tem que fazer com aquele valor ali, tá? Às vezes até tentar salvar o contrato ali, né? Tentar salvar o objeto do contrato, enfim, mas ele vai dar a destinação que ele entender melhor, porque esse valor ali passa a ser dele, tá? Não é mais do licitante, beleza? Então aqui você tem ali a transformação de uma receita extra para uma receita orçamentária, ok? Maravilha. Classificação quanto à coercitividade ou procedência. Essa classificação aqui, ela também é muito, muito, muito cobrada em prova. Só vou tomar uma aguinha. Pessoal, nessa classificação, nós vamos olhar aqui para o tipo da coerção, tá? Com relação a determinada receita.
Então, a receita originária, ela está atrelada à ideia de exploração de patrimônio. Então, se eu tenho ali exploração econômica de patrimônio, eu tenho... Nossa, não dá para ler, né? Eu escrevi aqui, meu Deus do céu. Patrimônio. Melhorou. Então, se eu tenho exploração econômica do meu patrimônio, como se eu tivesse poder público e particular e sociedade, ou poder público e outro ente federativo, numa situação ali de igualdade, sem haver coerção, sem haver obrigação, você tem ali a receita originária. Qual é a receita originária por excelência? Receita patrimonial. Então, toda essa ideia de aluguel, foro, laudêmio, tarifa de ocupação, concessão, permissão, cessão de uso, autorização de uso, né? Você tem delegação de serviços, você tem royalties, compensação financeira, participações, dividendos. Isso aí, pessoal, é exploração econômica do patrimônio. A prestação de serviços, a receita de serviços, também é receita originária. Poxa, o poder público prestando um serviço ali como se fosse uma relação comercial, né? E ele oferindo valores, está explorando seu patrimônio, beleza? Então, receita patrimonial e receita de serviços, as duas receitas que são aí o exemplo clássico para a receita originária, tá? Então, até vou colocar aqui para vocês não esquecerem. Então, exemplos, a patrimonial e serviços. Maravilha! Com relação, pessoal, à receita derivada, ela deriva do poder de império, ela deriva da soberania estatal. Então, o poder público, ele está exercendo ali, né, uma obrigação em cima de você. Você precisa pagar este valor, você não tem para onde correr. Então, aqui, as derivadas por excelência são as tributárias, as contribuições e as multas. Nós não temos como correr disso. Se eu, Gabriela, não pago um tributo, não pago uma contribuição específica que eu devo, não pago uma multa, eu vou para a dívida ativa, né? E o poder público vai fazer tudo o que ele puder ali para me cobrar. Então, assim, aqui não existe como eu não pagar. Eu sou obrigada a pagar, mesmo que eu deteste o direito tributário, mesmo que eu deteste pagar tributo. Eu tenho que pagar, né? Diferentemente de uma receita patrimonial ou de serviços. Quando aquela pessoa, ela, por exemplo, aluga um bem público por meio de um processo licitatório. Então, existiu ali uma pessoa jurídica, uma pessoa física que fez o aluguel de um bem público. Nesse caso, ele quis participar. Ele, com as pernas dele, com a cabecinha dele, tomou a decisão de ir atrás do procedimento licitatório, foi lá, falou, eu quero participar disso, porque eu quero pagar esse aluguel aqui, porque eu quero esse aluguel. É diferente de chegar ao poder público e falar assim, ó, esse é o boleto do teu imposto. Esse aqui é o teu IPVA, esse aqui é o teu IPTU, esse aqui é teu imposto de renda, tá? Então aí, pessoal, você vê a diferença, né? Eu não fui atrás para querer pagar. O poder público vem atrás de mim e diz, você tem que pagar. Então isso é derivada, tá? Tributos, contribuições e multas são aí os exemplos que nós temos para receita derivada. Beleza? Maravilha, então. A classificação, pessoal, da receita orçamentária, ela é de utilização obrigatória por todos os entes da federação, sendo facultado o seu desdobramento para atendimento das necessidades. Então, cada ente da federação faz um desdobramento, faz ali uma peculiaridade, porque nós temos impostos de natureza diferentes, nós temos codificações, às vezes, um pouquinho diferentes, tá? Outro ponto, classificação é só da receita orçamentária. Eu não tenho, então, não classifica a receita extra-orçamentária. Isso aqui bastante importante, porque se a banca, por exemplo, trouxer para você, né, se alguma banca de algum concurso falar que a receita extra-orçamentária se submete à classificação por natureza, à classificação por procedência, à classificação por fonte, erradíssimo.
A receita extra-orçamentária não se submete a nenhuma classificação. Você só vai... A única classificação que nós temos é a diferenciação entre a orçamentária e a extra-orçamentária. E ponto final. Todas as classificações que nós vamos estudar a partir de agora para frente, todas elas se aplicam exclusivamente à receita orçamentária. Beleza? Maravilha. Então vamos praticar aqui com uma questão da FCC de 2022. Ademais das classificações legais da Receita, há classificações lançadas pelos estudiosos do direito financeiro que são intituladas doutrinárias. É exemplo desse estudo a divisão das receitas em originárias e derivadas, segundo a qual as primeiras, letra A, as primeiras, pessoal, as originárias, decorrem da autoridade coercitiva do Estado? Não. A autoridade coercitiva é a derivada. Enquanto as segundas derivam da gestão do próprio patrimônio? Não. Quem deriva da gestão do próprio patrimônio é a originária. Então, trocou ali. Letra B. Não constam do orçamento as originárias? Errado, né, gente? Tanto a originária quanto a derivada constam do orçamento. Enquanto as segundas derivam da execução? Não. Errado. C. Decorrem da gestão do próprio patrimônio da administração pública, a originária, enquanto as segundas derivam da autoridade coercitiva do Estado. Exatamente isso. Então, a primeira, ela é gestão de próprio patrimônio, exploração patrimonial, e a derivada deriva da autoridade coercitiva. Certinha a letra C. Letra D. Decorrem da execução orçamentária, enquanto as segundas não constam do orçamento. Errado, né, gente? As duas constam do orçamento. Letra E. Possuem indicação de natureza da despesa originariamente, enquanto as segundas não necessitam de tal classificação. Bom, veja, nós estamos numa questão de receita e a banca diz que a receita originária possui indicação de natureza de despesa originariamente. Não, isso aqui está misturando receita com despesa, não tem nada a ver essa situação aqui. Se você está trabalhando com classificação de receita é uma coisa, classificação de despesa é outra coisa, tá? Então, letra C, o nosso gabarito. Próxima questão, Sebrasp 2023. As rendas provenientes de contratos de aluguel que tenham por objeto itens que compõem o patrimônio imobiliário do Estado são classificadas como receitas públicas originárias. E aí? Quem tem ali, né, um contrato de aluguel, se o poder público tem um contrato de aluguel, essa renda do aluguel, ela é classificada como uma receita pública originária? Isso aqui é perfeito, corretíssimo. Porque aluguel, pessoal, é exploração de patrimônio. Então, lembra que eu falei, a pessoinha vai lá com a perna dela, pela decisão que ela teve, que ela quer participar de um processo licitatório ali para alugar determinado bem público. Então, não é porque alguém foi lá e impôs para ela, pague este aluguel aqui. Não, ela foi atrás, ela quis isso, tá? Então, é receita originária. Beleza? Maravilha. Próxima questão, as receitas públicas consideradas segundo seu sentido amplo são todos os ingressos auferidos pelo poder público visando ao atendimento de suas despesas. Na definição estrita, no entanto, ficam excluídas aquelas receitas que apresentam caráter meramente temporário, conhecidas como receitas extra-orçamentárias. Então, eu falei lá atrás, no comecinho, que quando nós olhamos para o sentido estrito, nós só olhamos para a receita orçamentária porque excluímos deste conceito a receita extra-orçamentária, beleza? São receitas extra-orçamentárias. Letra A, os impostos federais? Não, porque imposto é receita tributária, receita corrente, receita orçamentária. Letra B, taxa de utilização de serviço? Não, taxa é receita tributária corrente também. C, aluguel de prédio público? Receita patrimonial, que é uma receita orçamentária corrente. Depósitos em calção? Exatamente, nós vimos ali atrás, o depósito em calção é uma receita extra orçamentária. E as operações de crédito sem antecipação de receita? Pessoal, se é uma operação de crédito com antecipação de receita, por antecipação de receita, aí é a ARO, aí é receita extra. Se ele diz para você que é uma operação de crédito
sem antecipação de receita, então é uma operação de crédito normal, de longo prazo, tá? E aí vai ser uma receita orçamentária de capital, tá bom? Então aqui não pode confundir ali, né? Não pode cair nessas pegadinhas bestas aqui, ó. Sem antecipação de receita, é uma operação de crédito normal, tá bom? Letra D, o nosso gabarito. Eu fico por aqui nesse nosso primeiro bloco e espero vocês daqui a pouquinho para continuarmos aqui com o nosso estudo de receita pública. Até!